Olá! Vamos recomeçar o nosso curso falando hoje sobre as redes de telefonia digital. Esse assunto é muito importante para a transmissão de dados, porque a maior parte da infraestrutura de transmissão digital que nós temos foi construída para as redes de telefonia, foi construída para o padrão da telefonia. Muitas das limitações que nós encontramos quando queremos transmitir dados, independente de serem mensagem de voz, são legadas. Elas vêm por causa das redes telefônicas. Por isso é muito importante que nós compreendamos como as redes de telefonia digital funcionam, como elas operam e como nós temos que colocar os nossos dados, nós temos que utilizá-las para a transmissão dos nossos dados. Tá? A digitalização da telefonia aconteceu na década de 70, basicamente, em todos os países do mundo. Tá? E utilizou um padrão chamado de PCM. Vai aparecer já nos slides, mas eu vou deixar as letras aqui para os senhores poderem lembrar delas. Significa modulação por codificação de pulso. Tá? Uma rede telefônica, essencialmente, ela precisa conectar todos os telefones entre si. Ela precisa fazer com que todos os aparelhos telefônicos possam chamar uns aos outros. Como é impossível fazer uma ligação todo mundo com todo mundo, porque o número de canais seria gigantesco, ela é composta por centrais telefônicas, tá? CTs, aonde você efetua uma tarefa de comutação. Você liga uma entrada com uma saída em diferentes momentos de tempo. Hoje eu quero falar com o João, ela me liga com o João. Amanhã eu quero falar com o Pedro, ela me liga com o Pedro. Dentro da central telefônica, na década de 70, foi introduzido o processo de digitalização. O sinal que era recebido dos telefones era convertido numa sequência de pulsos digitais. E dessa maneira, a transmissão sobre os troncos, ou seja, sobre os canais que interligam as centrais telefônicas, ficava mais simples, mais fácil. Bem, por que não dá para ligar todo mundo com todo mundo? Porque nós precisamos de comutação, porque se você tiver N usuários, o número de ligações necessárias para ligar todo mundo com todo mundo será a combinação de N 2 a 2, que é dado, a gente sabe da matemática, né, da análise combinatória, por essa fórmula N fatorial sobre 2 fatorial, N menos 2 fatorial, que nós podemos escrever também como N menos 1 sobre 2. Obviamente, esse número aumenta com N ao quadrado. Se você tiver um número grande de usuários, o número de conexões que você precisa vai depender de N ao quadrado. Para 1000 usuários, você precisa de 1 milhão de conexões, o que claramente é proibitivo. Tá? Então, o que nós precisamos comutar são os troncos, os canais de ligação entre as centrais telefônicas. Antigamente, até o final da década de 70, essa ligação entre os troncos era analógica. Né? Quem viaja pelo interior ainda vê algumas torres com antenas de 2 metros, que ainda são usadas, mas de outra maneira, mas eram usadas exatamente pelo multiplex analógico. Era uma tecnologia que dava muita dor de cabeça, cada modem para cada canal tinha que ser diferente, era uma tecnologia muito difícil de ser mantida, de ser gerenciada, de se trabalhar com ela. A grande vantagem da digitalização é que ela permitiu transformar os troncos, as ligações entre centrais, entre sistemas digitais, aonde cada canal vai ter uma quantidade de 8.000 amostras por segundo, que é o suficiente para nós termos um sinal de voz com efetiva qualidade. Tá? O problema é que esse processo é feito por um método de amostragem. Você pega o sinal de voz, tira 4.000 amostras por segundo, 8.000 amostras por segundo, perdão, desse sinal de voz, tá? E geram cada um deles uma sequência digital. Isso só funciona se o seu sinal tiver no máximo 4 kHz. Por isso ele tem que ser filtrado antes de ser amostrado. Tá? O processo, como já disse aos senhores, denomina-se PCM, ou modulação por largura de pulso.
Basicamente, nós temos um sinal que varia com o tempo, que representa a pressão do ar que a minha garganta está colocando no sistema. Eu pego amostras desse sinal, cada amostra dessas tem um valor, e esse valor eu codifico como uma sequência de bits, como um conjunto de 8 bits. Tá? Então, basicamente, né, cada amostra da mensagem é codificada em um grupo de pulsos digitais de amplitudes discretas. Tá? É necessário uma separação grande entre os pulsos, ou suficientemente grande, né, para permitir a detecção desses pulsos no receptor. Tá? A vantagem desse método, bem, primeiro que a formação do tronco se torna mais fácil. Eu não tenho mais frequências diferentes para cada usuário. Todos utilizam pulsos, basta eu ter pulsos suficientemente rápidos. Mas, por outro lado, como o sinal é digital, ele é mais imune a ruído. Eu preciso ter um ruído maior para confundir o nível do meu sinal. Se o meu sinal analógico variasse um pouquinho, eu já não teria o mesmo sinal analógico que foi transmitido, mas, eventualmente, a sequência digital seria a mesma. Não haveria problema nesse sentido. Então, nós vamos montar o sistema do seguinte jeito. Eu tenho um telefone na minha casa que vai se ligar a uma central telefônica de assinante, central chamada de categoria 5. Essas centrais vão se ligar a centrais trânsito, que vão transmitir o sinal até o meu destino, até onde eu pretendo chegar. Finalmente, o sinal vai chegar novamente numa central de assinante e vai ser entregue a um usuário final. Pode ser entregue na forma digital ou na forma analógica, conforme o caso. Normalmente, os telefones fixos são analógicos. Houve uma tentativa de se colocar telefones digitais na casa do assinante, mas não teve muito sucesso, não deu muito certo. Tá? Então, como é o processo de modulação em PCM? Nós filtramos o sinal, fazemos a amostragem, transformamos ele num sinal digital, numa sequência de bits. Esse sinal ainda pode passar por uma compressão. Essa compressão visa tornar a voz humana mais natural. Obviamente, se você tiver um sinal muito fraquinho, se o professor estiver falando baixinho, você tem mais chance de não entender. Então, quando o sinal é baixo, você precisa ter uma codificação de mais precisão, mais refinamento. Quando o cara está gritando, está berrando, aí todo mundo entende, né? Um errinho a mais ou a menos não faz grande diferença. Tá? E, finalmente, a codificação. No receptor, nós usamos o procedimento oposto. Tem aqui um exemplo mostrando essa codificação digital. É claro que a codificação real é feita com 8 bits, mas ficava muito difícil dar um exemplo com 8 bits aqui no quadro. Então, montei um sistema com 3 bits para vocês entenderem. Você tem um sinal analógico variando com o tempo. A sua primeira amostra deu amplitude 4,1, a segunda amostra deu amplitude 6, a terceira amostra deu amplitude 3 e assim por diante. Tá? 4,1. Como é que eu vou representar isso como um sinal digital? Eu aproximo. 4,1 é mais próximo de 4. Então, eu codifico o código 4 em binário. E 6? Bom, 6 é 6 mesmo. Eu codifico o código 6 em binário. Tá? E 2,2? 2,2 é um pouquinho mais do que 2. Eu codifico como 2. Naturalmente, aí a gente faz uma aproximação. O que estiver mais perto, nós representamos como uma sequência de bits. Então, aqui você vê a sequência dos bits que estão sendo transmitidos. No receptor, eu vou ter todas essas amplitudes e, através de um processo de filtragem, é possível recuperar o sinal original. Existe um teorema atribuído ao engenheiro Nyquist, engenheiro norte-americano, que diz que se o número de amostras for maior do que 2 vezes a frequência do sinal, é possível recuperar o sinal original perfeitamente, sem distorção. Obviamente, existe uma distorção por causa dessas aproximações. Em vez de ser 4,1, eu estou mandando exatamente 4. Mas o sistema é construído de tal maneira que essa distorção, esse erro, esse ruído,
seja pequeno e não cause um impacto muito grande no sinal que está sendo transmitido. Se o meu sinal tem uma banda de 4 kHz, a minha taxa de amostragem, pelo teorema de Nyquist, deve ser de 8K samples por segundo, 8.000 amostras por segundo. Isso significa que o tempo entre uma amostra e outra deve ser de 125 microsegundos, ou 1 sobre 8.000. Esse número é básico em toda a transmissão digital na rede telefônica. Como nós vamos transmitir isso aí num sistema tronco? A ideia que foi criada é fazer um esquema de multiplexação temporal. Então, nós vamos ter um quadro onde nós vamos transmitir os 8 bits da amostra do usuário 1, supondo que aqui sejam uns e zeros que estão sendo representados, não são níveis. Em seguida, vem os 8 bits do usuário 2, depois os 8 bits do usuário 3 e assim por diante. Estabeleceu-se um padrão de 24 canais, esse padrão foi criado nos Estados Unidos. Tá? Depois de 24 canais, vem o canal 1 novamente, repete. Tá? E se você fizer 8 vezes 24, você tem um quadro com 192 bits. Um bit a mais é colocado para a função de framing, para dizer aonde começa o quadro. Uma vez ele é 1, uma vez ele é 0, uma vez ele é 1, uma vez ele é 0, o que gera uma portadora de 8 kHz. Tá? Então, ao total, você tem 193 bits num tempo de 125 microsegundos, o que gera uma taxa de 1,544 megabits por segundo. Tá? Esse padrão foi criado nos Estados Unidos e é conhecido com o nome de padrão T1, embora não é um nome muito rigoroso, o padrão mesmo, o nome mesmo seria DS1. Mas ele acabou ficando conhecido assim, não vale a pena discutir. Na Europa, adotou-se um sistema um pouquinho diferente, com 32 canais. Não tem bit extra, é só 32 canais mesmo, que é usado no Brasil, que foi adotado também no Brasil, com o nome de E1. O E seria de Europa. Tá? 32 vezes 8 em 125 microsegundos redunda numa taxa de 2 megabits por segundo, 2,048 megabits por segundo. Tá? Com isso, no único tronco, no único meio, eu consigo transmitir 24 canais no padrão americano ou 30 canais no padrão europeu. 30 porque desses 32, 2 canais não são usados. Um é para a função de framing e outro para funções de sinalização. Vocês vão me perguntar, e como fica a sinalização no padrão americano? Existe uma técnica que rouba um bit do usuário para fazer as funções de sinalização. Bem, a partir daí, o céu é o limite. A gente pode ir juntando cada vez mais informação no mesmo tronco, desde que a gente respeite o período de 125 microsegundos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 canais T1, cada um deles com um certo conteúdo, passando por um multiplexador de 4 para 1 e gerando um frame T2, com taxa de 6,312 megabits por segundo. Eu posso pegar 6 desses frames T1, passar no multiplexador de 6 por 1 e gerar um sinal de 44 megabits por segundo, que é o chamado sinal T3. E posso juntar ainda isso em 7 para 1 e gerar um sinal T4. O T4 é muito pouco usado. No padrão brasileiro, no padrão europeu, que é adotado no Brasil, acontece a mesma coisa. Só que é sempre de 4 em 4. Eu junto 4 T1s, 4 E1s, gera um sinal E2 de aproximadamente 8 megabits. Junto 4 E2, gera um sinal E3 de 34 megabits. Junto 4 E3, gera um sinal E4 de 140 megabits. Raramente é usado também. Tá? Essa hierarquia chamada plesiosíncrona. Tá? Então, ela foi criada na década de 60, como eu falei para vocês, houve um padrão americano e um padrão europeu,
tá? E o padrão europeu de multiplexação utiliza essas taxas que estão mostradas aqui. Na prática é muito usado o E1 e o E3. É muito comum você ter essas taxas. As outras são menos comuns, mas não tem nada de proibido, podem ser utilizados também. Tá? Esse sistema de transmissão, genericamente chamado E1 e T1, é o sistema chamado PDH. O nome vem do fato de que as estações que estão fazendo a transmissão não são perfeitamente sincronizadas entre si. Elas são aproximadamente sincronizadas entre si. O radical grego plésio quer dizer quase, significa quase. Tá? Isso cria algumas limitações no processo, torna o sistema mais simples, mas cria algumas limitações. Se você tiver um sinal E3, por exemplo, e quiser tirar um canal de voz ali do meio, você não consegue fazer isso diretamente. Você precisa dividir os 4 canais E1 os componentes, e aí só que você vai conseguir retirar o teu canal de voz em particular que você quer encerrar, que você quer entregar para o usuário final ou alguma coisa desse tipo. Exatamente para superar essa limitação foi desenvolvido o padrão síncrono ou SDH. Tá? Ele foi desenvolvido na década de 80, tá? Em função das limitações do PDH. No próximo curso nós vamos estar falando especificamente do assunto sobre o SDH, não vou entrar muito em detalhes agora, mas ele vem aumentar a velocidade e permitir a mais fácil operação de add and drop de canais dentro do sistema. Tá? Nós podemos dizer então que o sistema PDH evoluiu para o sistema SDH. Aqui as estações são perfeitamente sincronizadas, operam em perfeito sincronismo entre elas. Perfeito comparado com o PDH, claro que sempre tem uma tolerância nesse processo. Tá? Bem, espero que vocês tenham acompanhado e tido uma ideia, então, de como funciona a rede de transmissão digital. No próximo vídeo, vamos abordar o assunto do SDH, que vai ser uma evolução, uma continuação deste assunto. Por favor, leiam o material de apoio, vejam os vídeos também que são recomendados, tem muita informação interessante sobre esse assunto. Até logo e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.